Olá, seja bem-vindo ao grupo de estudos Santo Anselmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós. Nesta aula, nós daremos continuidade à introdução à teologia dos sacramentos. São 7 os sacramentos da Igreja Católica. Primeiro, o batismo. Segundo, a confirmação ou crisma. Terceiro, a Eucaristia. Quarto, a confissão ou reconciliação. Quinto, a unção dos enfermos. Sexto, o matrimônio. Sétimo, a ordem. Então, são 7 os sacramentos: batismo, crisma, Eucaristia, reconciliação, unção dos enfermos, matrimônio e ordem. Esses sacramentos podem ser agrupados, esses sacramentos podem ser classificados e o são da seguinte forma: sacramentos da iniciação cristã, sacramentos de cura e sacramentos de serviço. Ou seja, existem os sacramentos por meio dos quais nós iniciamos a nossa jornada cristã, existem os sacramentos por meio dos quais nós nos curamos nas nossas dificuldades e existem os sacramentos por meio dos quais nós servimos a Deus e a Igreja. E o são da seguinte maneira: sacramentos de iniciação cristã: batismo, crisma, Eucaristia. Sacramentos de cura: reconciliação e unção dos enfermos. Sacramentos de serviço: nós temos o matrimônio e a ordem. É interessante você notar que os sacramentos permeiam e passeiam pela vida da pessoa. A vida de um católico é marcada pelos sacramentos, do início ao fim. Pensando numa pessoa que nasceu numa família católica. Ao nascer, recebe o batismo. Quando chega ali na idade da razão, entre 7, 8, 9 anos, primeira Eucaristia. Quando chega na maturidade, no início da maturidade, ali na adolescência, sacramento da confirmação. Se no decorrer da vida cometer pecado grave, e claro, cometerá, infelizmente, sacramento da reconciliação. Se ficar doente e correr risco de morte, sacramento da unção dos enfermos. E quando chegar à idade adulta, para servir a Deus, ele vai casar-se, sacramento do matrimônio, ou vai se tornar padre religioso, sacramento da ordem. E ao final da vida, novamente, precisando, quando estiver à beira da morte, volta ao sacramento da unção dos enfermos. E em qualquer momento, o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação dos pecados graves. E ainda, a todo momento, a todo instante de sua vida, para se fortalecer, o sacramento da Eucaristia. Então veja que os sacramentos, ele acompanha não só a cronologia, mas os momentos, não é? Em todas as etapas da vida de uma pessoa. A vida de um católico é uma vida sacramental. E quanto mais sacramental, tanto melhor será a vida do católico. Por fim, finalizando essa primeira aula, parte geral dos sacramentos, podemos chamar assim, nós vamos para os chamados elementos formais e elementos materiais do sacramento. Todos os sacramentos têm um elemento material, aquela parte física, perceptível aos sentidos. E todo sacramento tem um elemento formal, que é aquela parte, vamos dizer, que
que são as palavras pronunciadas pelo sacerdote, que é a fórmula do sacramento. Entende? Então eu tenho um elemento material, que é o objeto, que é a matéria, eu tenho um elemento formal, que é a fórmula pronunciada pelo sacerdote no modo devidamente determinado pela igreja. Então, quando o sacerdote, né, usa o elemento material determinado pela igreja e pronuncia a fórmula determinada pela igreja, ou seja, você tem os elementos materiais e o elemento formal, então o sacramento é praticado e produz eficazmente o seu efeito. Vamos à prática. No batismo. Bem, no batismo, o elemento material é a água. Com que se batiza? Com água. A igreja diz para batizar com água. Não se pode usar outra coisa. Não se pode usar Coca-Cola, não se pode usar leite, não se pode usar mel. É água. Água, H2O. É água. Água corrente, água comum. Claro que será abençoada e exorcizada, mas materialmente água. E qual é o elemento formal que o sacerdote pronuncia? Fulaninho de tal, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vocês entenderam? Eu tenho o elemento material, a água, eu tenho o elemento formal, a fórmula batismal. Segundo, na crisma, qual é o elemento material? Com que objeto o bispo crisma o fiel? Com o óleo do crisma. É preciso que seja o óleo abençoado, ungido pelo bispo na missa dos Santos Óleos, na quinta-feira de manhã, falaremos disso logo logo. É preciso que seja este óleo. E qual é o elemento formal? É a invocação do Espírito Santo, a oração que o bispo faz, invocando o Espírito Santo, que ele venha com os seus 7 dons sobre os crismandos, e depois a fórmula individual, quando ele traça uma cruz na testa do crismando com óleo e diz: fulano de tal, receba por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Então você tem o elemento material, o óleo, o elemento formal, a oração e essa bênção individual. Muito bem, Eucaristia, qual é o elemento material? Vinho, um pouquinho de água e um pãozinho de trigo. Qual é o elemento formal? É a narrativa da paixão. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e deu aos seus apóstolos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Semelhantemente, do mesmo modo, após ter ceado, ele tomou o vinho, deu graças e repartiu entre seus discípulos e disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ou seja, você tem ali na consagração eucarística o elemento material, pão, vinho e água, e o elemento formal, essas palavras pronunciadas por Cristo e repetidas pelo sacerdote. Elemento formal, elemento material. Na reconciliação, qual é o elemento material? A minha palavra. Padre, pequei. Padre, eu contei uma mentira, eu menti, eu furtei, eu pequei contra a castidade, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Essa palavra, ouvida pelo padre, é o elemento sensível. E qual é o elemento formal? É a absolvição que o padre vai me dar. Elemento material, elemento formal. Não são dos enfermos. O elemento material é o óleo ungido para isso. E o elemento formal é a oração do padre pelo enfermo. Na ordem, qual é o elemento material? É o óleo ungido também pelo bispo na missa dos Santos Óleos. E qual é o elemento formal? É a oração consacratória que o bispo faz sobre o diácono com a imposição das mãos, não é? Ou sobre a pessoa, e ali ele faz a oração consacratória concedendo àquela pessoa o grau da ordem. Elemento material, óleo, elemento
formal, a oração consacratória com a imposição das mãos. E no matrimônio? O matrimônio é curioso. O matrimônio é curioso, porque o ministro do matrimônio, vamos ver depois, são os noivos. Não é o padre, não é o diácono, e muito menos o bispo. Quem celebra o casamento são os noivos. Qual é o elemento material do matrimônio? A presença física dos noivos, um homem e uma mulher. É um elemento material. É por isso que não pode ter ali 2 homens, 2 mulheres, ou um homem se casando com 2 mulheres, ou 2 mulheres se casando com um homem. Não. A igreja instituiu o casamento monogâmico de homem e de mulher. Então, o elemento material para o casamento, para o matrimônio, é o homem e a mulher. E o elemento formal? O elemento formal é aquela promessa que eles proferem de viva voz, um recebendo o outro como cônjuge, o homem recebendo a mulher como esposa, prometendo amá-la, né, por toda a vida, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, de ser fiel, e a mulher vice-versa. Então, o homem e a mulher são os elementos materiais e o consentimento que eles fazem com aquelas palavras são o elemento formal. É aquilo que forma o sacramento do matrimônio. Então, todos os sacramentos têm um elemento material, visível e palpável, e um elemento formal, que são as palavras pronunciadas pelos ministros dos respectivos matrimônios. No caso dos respectivos sacramentos. No caso do matrimônio, os ministros do matrimônio são os próprios noivos. Você pergunta, e o que faz o padre ou o diácono no casamento? Ele apenas é uma testemunha qualificada da igreja, para ver se os noivos realmente pronunciaram a palavra certa. Mas o que eu quero dizer aqui mais é a ideia do elemento material e do elemento formal. Eu quero que isso fique muito claro para você. Por fim, para finalizar esse nosso primeiro encontro, eu gostaria de falar sobre o problema de um sacramento ser administrado por um sacerdote, um padre, um bispo, ou mesmo por um diácono, que não esteja em perfeita comunhão com Deus. Lá pelo século III e IV, surgiu uma grande discussão na igreja sobre a validade dos sacramentos quando praticados por alguém que havia cometido um pecado grave. Eu vou resumir a discussão. Seria válido a absolvição de um padre que cometeu um pecado tão grave quanto aquele que o fiel lhe confessou? Vamos dar um exemplo prático, dramático. Imagine que um rapaz de 20 anos, chegue ao padre e confesse ao padre que ele teve acesso à pornografia na internet. Ele viu e admirou e apreciou e sonhou ao ver pornografia na internet. Pecou contra a castidade. Ele vai ao padre e diz: padre, eu pequei contra a castidade, pequei contra o 6º mandamento, apreciando, vendo filmes pornográficos na internet. Fiz isso por 3 vezes, padre. Mostra-se arrependido, dispõe-se a não pecar mais, sabe que aquilo está errado. O padre, então, lhe dá absolvição e uma penitência. Só que aquele padre, imagine por hipótese, seja um padre que esteja em pecado grave contra a castidade. Como fica essa situação? Olha, há 1.600 anos, Santo Agostinho, examinando uma situação desse tipo, chegou à conclusão que os sacramentos são tão preciosos, são tão ricos, tendo sido instituídos por Cristo para continuar a dispensação de sua graça por este mundo, que eles produzem um efeito por si mesmos, independentemente da santidade ou da ausência de santidade de quem os administrou, desde que essa pessoa esteja habilitada a administrá-los. Então, se o padre foi validamente ordenado,
mesmo que ele esteja em pecado grave, a absolvição dada por ele a um pecado mais grave ou menos grave que o dele é uma absolvição válida. Santo Agostinho concebe a ideia, e a igreja absorve isso como verdade, de que o sacramento produz efeito por si mesmo, desde que estejam presentes os elementos materiais e o elemento formal, tal qual a igreja prescreve, e desde que seja administrado pelo ministro competente. Então fique tranquilo. Apenas verifique se o objeto material e o objeto formal estão presentes. Esse sacramento é válido. Ele produz efeito por si mesmo, né? Diriam os latinos, ex opera operator. Muito bem, meus caros. Essa é a nossa primeira aula de sacramentos, a parte geral dos sacramentos. Vamos a seguir para a parte de sacramentos em espécie. É importante que você curta esse vídeo no YouTube e curta esse vídeo nas redes sociais, tanto na página do Instagram do grupo Santo Anselmo, quanto no Facebook, na página do grupo de estudos Santo Anselmo. Por que é importante essas curtidas? Porque essas redes sociais trabalham com a ideia de que quanto mais curtidas, mais pessoas serão chamadas a ver esses filmes, essas publicações. Fiquem com Deus. Santo Anselmo, rogai por nós.